Para de Ou rir, seja, Quintino. para de falar bobagem. É para ser sério. Olha o Léo Pasqualini. Boa noite, Léo. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Cristiano. Tem um cara ali no vídeo do lado direito ali. Quem é ele? Um cabeludo? É. Nós estamos tentando... É a inclusão social do Valério, está trazendo o pessoal daí da rua para assistir. Xadrez de rua lá. Você vai apresentar um projeto do Central Park, né? Fazer as cenas, né? A minha mãe. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Dando seguimento aos trabalhos do segundo Encontro Internacional de Pesquisadores em Xadrez. Lembrando que o nosso propósito é instituir um espaço para a apresentação de trabalhos científicos sobre o uso do jogo de xadrez como tecnologia para o ensino, para o desenvolvimento social e para a terapia de diversos transtornos. A primeira edição do evento aconteceu no ano passado, no qual tivemos 20 trabalhos inscritos. Em 2020, teremos 50 apresentações e mais conferências, com a participação de integrantes de 14 países. O evento é organizado pelo Instituto Federal do Paraná, com a colaboração da Universidade Federal do Paraná, da FEXPAR, da CBXE, CEBEM, UDESC e vários colegas enxadristas que estão dispostos a trabalhar pelo xadrez ciência. A todos o nosso muito obrigado. Hoje faremos a gravação da conferência do grande mestre Jaime Sunier Neto. Jaime Sunier Neto é engenheiro civil e grande mestre de xadrez. Iniciou o conhecimento do xadrez influenciado pelo avô espanhol, foi bicampeão brasileiro juvenil e campeão juvenil pan-americano em Buenos Aires, em 1975, venceu 7 vezes o campeonato brasileiro e tem grande importância no desenvolvimento do xadrez no Brasil. Para fazer então eu passo a palavra para o grande mestre Jaime Sunier, para que ele faça a sua conferência. Tá, obrigado, Valério. Bom, eu vou falar aqui sobre os projetos que eu coordenei e trabalhei, né, de introdução do xadrez nas escolas públicas. Né? A grande parte da minha vida eu trabalhei com as escolas aqui do Paraná, né, de 1980 até 2003, e depois tive uma experiência de quase 5 anos no projeto nacional, né, com o convite do ministro Cristóvão Buarque, para desenvolver. Então, ele sai um pouco, essa apresentação, um pouco do escopo da pesquisa, que o encontro é de pesquisadores, não tem nada da pesquisa mesmo, pelo contrário, a gente utilizou muito as pesquisas para encontrar argumentos para sensibilizar tanto as autoridades como toda a clientela envolvida no projeto, sejam escolas, sejam autoridades, secretários de educação, municipais, estaduais. Né? Então, esse é basicamente o que vai. Os projetos tiveram sucessos relativos e eu tento comentá-los aqui. Né? Quer dizer, não pretendo aprofundar nessa questão da pesquisa e dos benefícios do xadrez, etc., porque vocês conhecem mais que eu sobre isso, eu não tenho uma formação pedagógica. E gostaria de expor apenas essa ideia de como desenvolver o projeto e tal, e talvez vocês possam utilizar essa ideia também para fazer. Alguns aqui conhecem muito bem o projeto, especialmente o Tirado e o Wilson, né? Até poderão corrigir aí algumas coisas, como o Wilson ameaçou, mas vamos ver o que
o que depois vem dessas perguntas. Tá? Eu tenho a apresentação preparada, eu vou estar no share screen aqui, a permissão de vocês. Bom, então o primeiro é... Bom, em 1980, eu comecei a trabalhar na Secretaria de Educação e logo eu tinha jogado uns torneios na Europa, lá, o ICANN, etc., nos Estados Unidos, e resolvi que jogar xadrez não me interessava tanto e fui trabalhar. Né? E em seguida o professor Guilherme Braga, que era superintendente da Fundepar então, e o professor Francisco Borsari, que era secretário de Educação, me chamaram para criar um projeto com objetivos sociais com o xadrez. Eu já conhecia alguma coisa do xadrez escolar, e quando eu estive em Buenos Aires, nesse Pan-Americano que o Valério falou, teve um seminário de xadrez escolar em paralelo ao Pan-Americano. Eu tinha estado na Europa, tanto na Inglaterra, como na França, como na Holanda, conhecendo os projetos deles, por algumas coincidências. Né? E a gente propôs, depois de algum estudo e conversar com os professores de pedagogia da Universidade Federal do Paraná, introduzir no terceiro e quarto anos. Né? Lembrar que, no momento, a situação da educação era bastante complicada, né? Havia uma forte migração para as cidades, o campo começava a sua mecanização, havia o favelamento das cidades, crescia numa velocidade muito alta, né? E os governos construíam muitas escolas, né? Mesmo assim não davam conta de atender a demanda que crescia numa velocidade muito alta. Então nós tínhamos escolas super utilizadas, né? Até com 3 turnos, né? E apresentar uma proposta do ensino de contraturno não foi tão fácil assim, como na época não havia uma aceitação tão clara sobre isso. Né? O xadrez tinha uma imagem muito baseada num estereótipo que se criou do Fischer, especialmente, um pouco do Mackin, de que era um jogo difícil, elitista. Né? Havia uma briga muito grande também com o setor do esporte, que não aceitava o xadrez como prática desportiva. Né? Então, a gente teve que vencer algumas resistências. Os pais também tinham algumas resistências. De união é que me deixa muito feliz e que me deixa realizado no sentido de que nós estamos no caminho certo. Então, por favor, várias pessoas já se prontificaram. Bom, mas a gente tinha o apoio das autoridades, né? Especialmente, como eu falei, o secretário, o presidente da Fundepar, né? Não havia muitos recursos, né? Não havia tanto. Né? A gente foi atrás dos garotos na época, né? O Augusto lembra bem disso, que jogavam bem, que frequentavam o clube de xadrez, né? Ou, no caso do Augusto, lá, o clube lá do Cefete, né? Para ajudar no ensino, ir nas escolas e ensinar o xadrez. Né? Porque os professores também não conheciam absolutamente nada de xadrez. Né? E um número bastante grande de voluntários começou a aparecer. Nós tivemos também o apoio do professor Genésio, do Departamento de Matemática da Federal, que ajudou, a Escola Positivo bancou uma parte da pesquisa, né, que foi feita em paralelo. Né, e nós começamos, então, com 4 escolas na periferia de Curitiba, escolas estaduais, de 1ª a 4ª, né, e nos terceiros e 4º anos. Tá? Essa foi a escolha que a gente fez. Bom, tivemos que mostrar essas vantagens, né, dos aspectos do xadrez, né, estudar todos esses aspectos que hoje vocês conhecem bem, né, não cabe aqui repetir. Né. É uma atividade extracurricular atraente, isso foi uma grande vantagem do projeto. As crianças todas gostaram muito do projeto desde cara, mesmo com uma resistência da direção, mesmo com resistência dos pais,
a participação das crianças foi muito grande, né? O custo-benefício foi muito barato, nós conseguimos peças, a maioria delas foram restos de um incêndio que teve na fábrica do Lobo, aqui, ele praticava peças de xadrez, que depois aquele Lobo que foi secretário, isso talvez dentro da cultura depois, e saltavam os cavalos, depois teve que fazer os cavalos e tal, mas houve um custo muito baixo, né? Os tabuleiros e etc., tudo bastante baixo. A proposta era começar com um piloto com 4 escolas, no segundo semestre de 80, depois dobrar no primeiro semestre de 81, dobrar de novo em 81. Né? Quem escreveu a nossa apostila, que serviu de base para todos os professores, foi o Henrique Marinho, que também não é professor e tal, a apostila a gente... Mas, enfim, mas era uma metodologia, a gente não tinha nada, a gente usou ela, né? Pensando que então a gente não tinha experiência do ensino numa sala de aula, era uma questão... Normalmente as aulas eram meio individuais, né? Então, aqueles livros de xadrez e tal, que existia xadrez básico e tal, te ajudavam numa aula individual, numa aula já com muitas crianças e tal. Na época, Augusto vai lembrar mais, as salas tinham 50 crianças, né? Então, era muita gente dentro das salas de aula. Nós conseguimos, via Fundepar, passando para a federação, uma bolsa para os garotos pagarem um ônibus, um lanche e tal, para irem tudo na periferia, na época, coisas longe do centro, né? Nós abrimos a inscrição, obviamente nenhuma escola aceitou participar do projeto, né? O secretário chamou lá 4 diretores que ele confiava mais e impôs que eles iam participar do projeto, né? E claramente ficou para a gente que a prioridade era desmistificar o xadrez. Se os pedagogos, se os pais achassem que o xadrez era muito difícil, o xadrez era muito complicado, que não ia fazer bem para eles, obviamente a gente teria grande dificuldade de avançar com o projeto, né? Bom, nós tivemos sucesso nessa mudança da imagem, né? Os pedagogos acataram o xadrez, né? E começamos, então, a aprimorar o projeto. Um grupo de enxadristas lá, voluntários, a gente se reunia e ia tentando buscar novidades aí que pudessem viabilizar, melhorar o projeto, arranjar mais material, né? A gente ou até capacitar alguns. E com sucesso em 80 e 81, eles pediram, então, para ampliar o projeto para 82, né? Que era Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, na época se chamava assim, e 4 escolas especiais. Eu acho que o Banac e o Antônio Borges deram para os surdos e para os cegos, aulas para os surdos e para os cegos. Então, isso foi bastante interessante. Obviamente, esse projeto, nesses 2 anos e meio, ele se esgotou. Não havia como manter um projeto nesse nível, né, com professores vindo de fora. Nós precisávamos, que não eram professores, né, alguns, como o Augusto, acho que o Marcos e tal, eles se deram bem, mas a maioria tendia muito rapidamente para o lado competitivo. Então, no meio da turma, ele pegava os 4, 5 mais interessados, que tinham mais vontade de jogar, separavam, ensinavam para eles, e o objetivo, digamos que era pedagógico, cognitivo, etc., não avançava. O estudo pela Universidade Federal do Paraná, pelo professor Genésio, Departamento de Matemática, tampouco avançou. Na verdade, ali houve o que a gente chama de contaminação da amostragem. Porque nós separamos 4 salas para o projeto e 4 salas sem o projeto. Acontece que no recreio as crianças da mesma idade, amigos e tal, conversavam, jogavam, levavam o tabuleiro para jogavam e tal. E no final havia diferença de nível técnico entre as crianças de salas que participavam e as salas controle, né? Então, todos os resultados foram não significativos, porque não havia como... o nosso modelo também de pesquisa também não deu muito certo, né?
Mas a gente teve claro que não havia forma de levar o ensino do xadrez a um universo maior sem ter a participação dos professores efetivo das escolas. Ou seja, trazer alguém estranho para a escola não levaria a um avanço desse aprendizado, né? Então, os enxadristas, os jovens foram muito bons, voluntários, se esforçaram muito, ajudaram muito, mas ficava claro que eles deveriam participar num outro momento, provavelmente treinando os garotos, etc., né? Ou até preparando os professores, como aconteceu, mas não ensinando diretamente as crianças das escolas públicas. A partir daí, houve mudança de governo em 83, etc., e aí a gente começou com uma nova estrutura, né? A ideia do secretário, então, o projeto caminhou para a Secretaria de Esportes, né? E a ideia do secretário, então, o Guione, era que a gente precisava levar o xadrez, desmistificar e levar o xadrez para todas as cidades do Paraná. Então, eu fiz, todo ano fazia pelo menos 30 cidades simultâneas, palestras, conversas, e reunia a comunidade xadrez de cada uma das cidades e levava a ideia do xadrez poder ser ensinado, etc., né? Então, a gente avançou, mas foi um avanço muito lento, com pequenas escolas no interior, etc., que não davam muita visibilidade, né, para a gente. Claro, esse interior não falamos de pequenas cidades, falamos de Ponta Grossa, de Cascavel, de Londrina, Maringá, Paranaguá, de Castro, de Campo Mourão, Foz do Iguaçu, né? Mas realmente não aparecia assim, né? Porque quando se faz número 32 escolas em Curitiba, era praticamente todo mundo, né, em Curitiba, e o projeto tinha muita visualização. Nesse período não se sentiu um impacto tão grande, né? Em 87 houve um outro aspecto importante, que foi a municipalização do ensino fundamental 1. Então, a primeira a quarta séries na época, né, foram municipalizadas e o Estado ficou com a quinta e oitava. Bom, então nós praticamente perdemos todo o projeto, né, sei lá quantas, nós tínhamos 50 escolas talvez naquele momento, e perdemos todas, porque não tínhamos nenhuma escola mais estadual. Essas escolas continuaram seguramente e durante muito tempo como municipais. Em Curitiba, pelo menos, elas continuaram bastante fortes. A prefeitura assumiu isso, né? Mas para o projeto do Estado, né, nós tínhamos um projeto com 50 escolas e, de repente, nós perdemos todas elas, né? E tivemos que mudar todo o objetivo pedagógico, etc., e começar a implantar da quinta à oitava, né? Especialmente na quinta à sexta, né? Tentando pegar um pouco aí do que vinha das prefeituras, né? Obviamente, os projetos municipais cresceram, né? E em Curitiba, especialmente, levou a que, por exemplo, a Fundação Cultural criasse espaços de prática, né? Já existia na Biblioteca Pública, já existia no Grumadas, lá no Passeio Público, mas a Fundação Cultural começou a potencializar mais, por exemplo, o Clube de Xadrez Herbstêncio, que tinha uma atuação talvez menor, né? E nas bibliotecas e praças. Então, havia espaço para a prática do xadrez nas bibliotecas e na prática. Óbvio que o Herbstêncio ganhou uma preponderância como núcleo, que é o multiplicador desse processo todo, né? E aí nós conseguimos avançar. Curitiba aí ganhou muito nesse momento, né? E o Estado deu uma fraquejada, né? No período seguinte, já com esse processo assimilado, o crescimento foi bastante grande, né? Então, de 91 a 94, a gente conseguiu confeccionar materiais, de baixo custo, né, que são aqueles tabuleiros primeiro de papelão, depois de plástico. Nós conseguimos um livro,
O Wilson e o Augusto escreveram um livro, doaram ali o livro para o Estado, né, a publicação do livro, né? Nós organizamos muitos torneios. O Paraná já tinha assumido uma liderança nas categorias de menores, né, na organização de eventos de categorias de menores, e nós começamos a organizar também torneios internacionais, né? De destaque desse período, eu acho que é o Congresso da FIDA, em Curitiba, em 93, que a gente pôde organizar o primeiro seminário da FIDA, até a pedido da época ministro da Educação, né? E a gente organizou ele e pela primeira vez a gente pôde reunir, nós temos cópia aí da memória do seminário, né? Mas foram 10 países, 12 países, de todo mundo que puderam contar sobre como faziam suas experiências, né? E a gente viu quanta coisa se repetia e viu quanta coisa a gente desconhecia do que era feito em outros lugares, né? Esse crescimento, né, com o barateamento do material e com a universalização desse ensino, né, foi um boom, né? E, em seguida, nós conseguimos, nesse período de 95 a 98, regionalizar o xadrez. Quer dizer, nós começamos a implantar o xadrez no Paraná, dividido em núcleos regionais de educação. Hoje são 32, na época eram 30. E eles começaram a assumir, havia até um coordenador do projeto xadrez em cada núcleo, né, que fazia as capacitações, que multiplicava, fazia as atividades, né, de turno e de contraturno, nas diversas áreas, matemática, educação física, etc. Não havia nenhuma outra limitação nesse sentido, assim, das áreas, né, de que se ensinava. Quando era de turno, obviamente, eram em conteúdos transversais, né, em contraturno eram mais específicos do xadrez, tá? Em 99 a 2002, houve, na época, por incentivo do governo do Estado e tal, a criação do Centro Excelência de Xadrez, né? E nós começamos a fazer eventos maiores no sentido da educação, né? Então, 99 a 2002 foi um período muito rico, né? Esses eventos de Faxinal do Céu foram memoráveis, né? E eles seguiram ainda por quase 10 anos, né? E também daí vem a entrada da tecnologia da informação no xadrez, especialmente pelo trabalho incansável e de alta qualidade do professor Alexandre Direne, né? O projeto mudou, então, para o CTPAR, né, que se chamou, então, o Centro de Tecnologia do Paraná, da Educação do Paraná, né? E nós começamos, a partir de lá, a utilizar o xadrez como um meio já de desmistificar a tecnologia da informação. Então, as crianças, jogando xadrez no servidor, etc., começavam a ter contato com a internet, com os programas de computador, etc., né? Tudo limitado, os computadores eram laboratórios de informática, eles tinham acesso 1 ou 2 horas por semana, até as conexões eram discadas, muito pobres, tal, mas o servidor era muito leve e permitia um avanço muito grande. Acredito que muitas crianças tiveram seu primeiro contato com tecnologia de informação, com internet, etc., nesse projeto de xadrez. Então, foi jogando xadrez que eles viram de uma maneira lúdica, agradável e tal, sem muita complicação. E, inclusive, ultrapassando muito rapidamente os professores, né? É uma característica do xadrez, né, que muitos alunos ultrapassem o nível do professor muito rapidamente, né? E não aconteceu diferente também com a tecnologia da informação. A gente ensinava e tal, fazia curso para professores, etc., mas na hora das aulas, muitas vezes, os alunos aprendiam muito mais rápido e avançavam muito melhor, né? De destaque ali também, a gente começou a criar em Curitiba o circuito escolar, acho que 90 foi 2000 foi o primeiro, e nós organizamos ainda em 99 o primeiro torneio escolar online, que eu saiba, no mundo foi o primeiro. Até hoje eu não vi ninguém que tenha feito antes disso, né? Bom, aqui já um pouco mais avançando um pouco, né?
A partir de 2006, né, quando... bom, a partir de 2003, na verdade, está errado aqui, mas a gente começa o projeto nacional, então começo a tocar em Brasília, o projeto nacional, e o projeto aqui do Estado fica um pouco com passo de espera, assim, não há grandes... Todo o nosso esforço do Paraná, como tal, foi no sentido de apoiar o projeto nacional, né? Então, nós já vimos esse momento com 1.000 escolas, né, 300 mil alunos aprendendo xadrez todo ano, né? Um Faxinal do Céu, com até 2 eventos por ano, né? O servidor do C3SL avançando muito rapidamente, né? Com dezenas de milhares de jogadores e centenas de torneios, né? E a Universidade Federal seguia fazendo esse trabalho de pesquisa, tanto para descobrir novos tutores, novos robôs, novas maneiras de envolver no servidor, como novas tecnologias que a gente podia utilizar, né? Aqui vocês têm uma ideia não muito boa, nós tentamos recuperar, esse é um quadro que eu fiz em 2006, eu acho, né? Por aí. Que é como avançou o número de escolas no Paraná aqui, né? Com as ações, etc., nosso crescimento. Vamos realizar que esse é o número de escolas estaduais, né? Públicas, né? Independente do que tinha as escolas privadas e especialmente as escolas municipais. Porque muitas vezes o que deve ser levado em conta é que os professores das escolas estaduais e das municipais são os mesmos, né? Então, quando você consegue capacitar um professor, ele vai naturalmente levar para a escola municipal e muitas vezes para a escola privada também, no interior especialmente, é o mesmo professor que dá aula nas 3 unidades, né? Então, essa dá uma ideia assim de como ficou, né? Aqui é o evento Faxinal do Céu, essa é uma fotografia aérea ali do Faxinal do Céu, que era uma antiga colônia do pessoal que trabalhou na construção da barragem de Foz do Areia, né? E a gente conseguia levar lá todos os anos alguma coisa entre 600 e 800 alunos, 200 professores, mestres, né? E fazíamos todo tipo de atividade lá, né? Mostra de filmes, materiais alternativos, partida com peças vivas. Nessa partida viva era muito interessante, porque eram 32 escolas selecionadas, cada núcleo mandava uma e havia concurso de todo tipo, desde jogar xadrez até pela beleza do figurino, etc., né? Havia simultâneas, torneio com mestres, treinamento, né, para os jogadores mais avançados, como criar clubes escolares, e especialmente, claro, a capacitação e avaliação dos professores, né? Aqui são no meio de umas partidas aí, né, as crianças. Esses são os materiais que a gente produziu ali esse é o livro do Augusto e do Wilson, lá, feito pela Fundepar, Governo do Paraná, etc. Esse é um torneio, se não me engano, o Lunelli está aí, talvez, acho que é Francisco Beltrão, que foi feito aí, mas esses circuitos escolares aconteceram em todo o estado, né? Alguns nas cidades melhores e tal, mas boa parte das cidades levaram isso adiante. Essa é a utilização do tabuleiro gigante aí no Colégio Sion, em Curitiba, né? Que participava conosco do circuito escolar, etc. Era uma das escolas privadas que ajudavam no projeto, né? Esse aqui, eu acho que é no Colégio Positivo. Ali também, essas etapas chegavam a ter alguma coisa como 1.000 alunos, né? Eram 10, 12 etapas por ano. Bom, aqui também um pouco das parcerias, né? O Centro de Excelência, a Federação na época, né? E até 2003 com o Ministério. Bom, essa foi essa primeira parte aqui do que foi no estado do Paraná. A partir de 2003, em julho de 2003, o ministro, na época, Cristóvão Buarque, que gosta de xadrez, aprendeu a jogar xadrez no exílio, etc., mas gosta bastante,
me convidou para ir a Brasília e tal, e apresentar o projeto que a gente estava trabalhando aqui. E eu fui lá e tal, e ele pediu, então, que a gente desenvolvesse um trabalho aí de sensibilização, etc., do xadrez, né? Na verdade, era replicar o projeto do Paraná em todo o Brasil, né? Bom, logo em seguida, o Agnello Queiroz se juntou, ele era o novo ministro do esporte, não entendia muita coisa e tal, mas ele era médico e tal, mas gostou da ideia e tal, e ele jogava xadrez. O Agnello Queiroz era até melhor enxadrista que o Cristóvão. E eles convidaram para fazer esse projeto, né? Então, a gente conversou na reunião, eu falei que replicar o projeto do Paraná como feito era impossível, não teria fadado ao fracasso a nível nacional. Nós tínhamos que criar alguma coisa diferente, porque a situação é diversa, né? Então, o Paraná tinha características muito especiais, muito particulares, né, que permitiu o seu desenvolvimento, né? E que, obviamente, no Brasil as situações eram muito díspares para isso poder avançar, né? Então, a gente tinha, né, a área do Paraná relativamente pequena, né? A população era relativamente pequena também, 10 milhões e tal, uma coisa razoável. Nós tínhamos 2.000 escolas, né? A gente conseguiu introduzir metade dessas escolas, praticamente, né? E tínhamos 1,3 milhões de alunos, né? Então, nós estávamos falando já de 21.000 escolas em todo o Brasil e quase 40 milhões de alunos, né? Então, já era outro problema. Bom, eu gosto de usar isso, mas, claro, para quem é de fora aqui, que vê que o desenvolvimento do Brasil está muito posto na faixa litorânea, né? Agora, a gente levar o xadrez para o Mato Grosso, levar o xadrez para o Piauí, levar o xadrez para o Pará, para o Amazonas, para o Acre, é uma outra realidade, é uma outra dificuldade, né? A gente está acompanhando agora os problemas do Amapá. Imagina levar o xadrez para o Amapá, como foi difícil, né? Como foi complicado, né? E isso precisa ser levado em conta, né? Bom, a gente voltou para Curitiba, eu conversei com todo o pessoal, eu acho que o Wilson, Augusto e muita gente aqui, e nós fizemos uma proposta para o Ministério, né, para os 2 ministros, né? Uma parceria com cada um dos estados, né? Começar com um projeto piloto em 5 estados. Eles escolheram lá os 5 estados que eles achavam que caracterizavam uma amostragem razoável, que foi, na época, Pernambuco, Piauí, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Acre, né? Um de cada região ali e tal, 2 do Nordeste, mas enfim, um de cada região. E a ideia era fazer uma parceria, quer dizer, o Estado tinha que assumir uma parte da responsabilidade. Isso foi uma discussão grande, o pessoal do Ministério do Esporte achava que nós tínhamos que bancar tudo. Eu sempre fui contra bancar tudo, achava que se os estados não colaborassem com uma parte, a gente não ia a lugar nenhum, né? Eles iam pegar as coisas, não iam depois fazer mais nada. Então, concordaram, os estados pagariam, os professores escolheriam os professores, escolas, e pagariam depois enfim, o salário desses professores lá, né? E, então, nós faríamos esse piloto em 2004 e, a partir de 2005 e 2006, que era o período de governo e tal, nós faríamos o programa daí nacional já adequado de acordo com as informações que a gente conseguisse do piloto, né? Então, mas nesse momento a nossa perspectiva era atender 20.000 escolas, né? E 3 milhões de alunos em todo o Brasil, né? Sendo 5 estados em 2004, 10 estados em 2005 e 12 em 2006. Então, a gente estabeleceu atribuições para cada um dos poderes, né? O MEC e o ME teriam os recursos materiais, a capacitação, né? O Paraná colaboraria com essa transferência do conhecimento que vinha fazendo, né? E o Departamento
de Informática da Federal teria um grande desafio, que era não só aperfeiçoar o servidor de xadrez, mas nos dar alguns instrumentos de educação à distância. Bom, nós estamos falando de 2003, essa parte do EAD, especialmente aqui no Brasil, ainda era bastante desconhecida, né? E esse foi um trabalho complicado, né, para eles e para nós também. Os professores, os multiplicadores que foram capacitar, tiveram que começar a trabalhar no que a gente chamou de um sistema hoje chamado híbrido, né, em que aulas presenciais complementadas com aulas à distância, né? O problema, óbvio, que tinha era professores com pouca ou nenhuma qualificação de xadrez. A maioria das faculdades, ou nenhuma faculdade ensinava xadrez, né? O aprendizado é totalmente aleatório, a gente tinha que dar uma certa padronização. Obviamente, nós utilizamos a metodologia desenvolvida aqui no Paraná, né? Os cursos presenciais difíceis, porque imagine já levar o instrutor para Belém já é uma dificuldade. Em Belém ter que reunir 30 escolas de todo o estado, um custo também alto, né? Então a gente não podia ficar lá com curso uma semana, 2 semanas e tal. Tinha que ser uma coisa de 1, 2 dias no máximo, né? E o resto tinha que ser a distância mesmo, né? A gente contava que os laboratórios de computadores conectados estariam disponíveis, né? Era uma das condições para as escolas participarem. Isso nunca foi obedecido, né? Os softwares, computadores tutoriais e tal, mas poderiam ter ferramentas de autoria, né? Enfim, os alunos com as consequências. Bom, aqui a gente tem 3 slides mais feitos na época pelo Direne, né? Para guiar como seria. Hoje, obviamente, essas coisas perderam um pouco da sua atualidade, né? Mas são coisas que, na época, era importante a gente ter esse conceito desenvolvido. Hoje eles são absolutamente já incorporados, né, na nossa vida, na nossa cotidiana, né? Obviamente, para nós, o cronograma tinha que ser flexível e independente. Não adianta a gente fixar o mesmo ritmo para São Paulo, Rio, para Roraima, Amapá, Acre, etc., né? Ritmos totalmente diferentes, realidades totalmente diferentes. A escola média no Acre tem 100, 200 alunos, quando muito. Em São Paulo, as escolas têm mais de 1.000 alunos. No Paraná, eu acho que elas estão em 500, 600, na média. Então, é uma coisa... Tinha que dar total independência para eles tocarem como for possível, porque não havia como estabelecer um padrão para todo mundo, né? O MEC compraria e distribuiria o material. Foi muito complicado, eles tiveram grandes dificuldades de comprar e distribuir o material, né? A transferência de conhecimento para nós sempre funcionou bem, né? A capacitação acabou funcionando, acho que sempre funcionou bem. Nós tínhamos que levar gente de fora, não só aqui do Paraná, de outros estados também. O Vilar ajudou também, além do Wilson e do Augusto. O Vilar ajudou lá em Brasília. Eu acho que... E normalmente sem... O Ministério do Esporte sentia uma questão importante, né, já que eles queriam ajudar, que é a questão dos eventos motivadores. Na época, por uma questão burocrática e administrativa, o xadrez tinha saído de uma série de jogos oficiais multidesportivos. Jogos da juventude, jogos escolares, jogos abertos do Brasil, tal. E o xadrez saiu desses jogos e nós colocamos como fundamental que eles voltassem, né? Nós não estava se pensando na época da Olimpíada Escolar e o Comitê Olímpico não queria o xadrez porque não faz parte mais, tinha saído do Comitê Olímpico e tal. Mas, enfim, a pressão do próprio Agnello e do Cristóvão forçou-os a colocar o xadrez de volta nesses jogos, né? Pensava que o pessoal estava preparando aí para fazer o Pan-Americano em 2007 e tal. Então, eles começaram a fazer. E tentar organizar outros eventos, né, nos moldes do circuito escolar para motivar eventos interescolares mesmo, né? E o controle e avaliação dos 2 ministérios ocorreu
de modo a miúde, porque já em 2004 o Cristóvão Buarque deixou o Ministério, né? Em 2005 o Agnello deixou o Ministério, e os novos ministros pediam avaliações constantes do projeto. Então, até a própria Unesco fez a avaliação nossa e tal, todas muito positivas até, e o que manteve o projeto que pudesse dar uma continuidade, né? Mas realmente era auditagem, era avaliação, iam em todo o Brasil atrás a ver. Uns deles foram lá para Faxinal para ver, até teve um acidente lá com as meninas lá, mas enfim, mas foi uma coisa bem interessante. Aqui mais a delegação das responsabilidades, né? Então, importante aqui de destaque é a comunidade enxadrística. Em praticamente todos os estados, eu acho que uma ou duas exceções apenas, a comunidade enxadrística abraçou o projeto e ela foi responsável por facilitar muita coisa dentro do projeto, né, em que a burocracia estatal não resolvia, como acontece aqui no Paraná até hoje, né, em Curitiba especialmente. Então, essas pessoas do xadrez, que tinham uma série de contatos e tal, puderam criar facilidades ali e resolver problemas quando a gente travava ali em algum problema legal, né? Então, isso foi, acho que em todos os projetos, né? Esse pessoal acaba sendo fundamental. É o pessoal do clube, é o pessoal que tem empatia pelo xadrez, etc., que auxilia a avançar, né? Então, nós tivemos essa avaliação de 2004 já, né? Algumas coisas, a maior parte positiva, né? Uma das coisas interessantes foi na questão das atividades motivadoras, que o Ministério do Esporte, como havia lá os 450 anos de São Paulo, trouxe os Karpov para dar simultâneas, né? E nós pudemos pegar o Karpov de carona ali e levá-lo para participar nos 5 estados, da simultânea nos 5 estados, né? Que foi uma festa muito bonita, assim, então, além dos torneios, além dos jogos, etc., também a participação do Karpov nos eventos motivadores, né? Bom, a gente teve dificuldades, né? A articulação entre os ministérios, porque trocou os ministros, o Cristóvão e o Agnello estavam bem, depois já não era tão fácil essa relação, né? A gestão de material, né? Nos estados, a escolha das escolas e dos professores nem sempre obedeceu o critério que a gente tinha dado, né? Então, a gente ia fazer o curso e muitos professores que iam participar não eram professores que estavam numa escola que ia ter o projeto, eram professores temporários, eram professores de outras escolas, havia 3 professores de uma mesma escola, etc., né? A disponibilização dos laboratórios de informática também não foi tão amplo como havia sido prometido, né? E, então, a gente teve uma série de dificuldades também, né? Mas, de qualquer maneira, se manteve o objetivo para 2005 e 2006, quer dizer, com essa avaliação, os 2 ministérios deram aprovação para a gente fazer o programa mesmo, né, o programa nacional. E daí nós seguimos mais 2 anos com o avanço do xadrez de maneira bastante firme, eu diria assim, para todo o Brasil, né? De novo, o Ministério do Esporte, por conta própria, e tal, desenvolveu um kit xadrez, fez um convênio com um presídio lá na Bahia e tinha lá uma injetora de peças, começou a fabricar peças de xadrez, começou a fabricar os murais, começou a fabricar os tabuleiros. Então, resolveu o problema das compras complicadas lá do Ministério do Esporte, né, do FNDE. Os jogos poliesportivos avançaram bastante bem com o xadrez, né? Eu acredito que nós demos uma contribuição importante para a educação à distância com o projeto do xadrez, né? Na federal, a gente conseguiu que a CAPES-CNPq bancasse dezenas de bolsas para pesquisa em cima do projeto, né? E o controle e avaliação seguiu funcionando bem, né? No resultado final, a gente viu que 2 estados não quiseram participar, que foram o Distrito Federal e São Paulo.
Mas, em compensação, muitas prefeituras começaram a participar. A Prefeitura de São Paulo participou fortemente, né? E nós acabamos tendendo uma clientela muito maior que a esperada. Óbvio que a gente não tinha instrumentos de controle para as escolas municipais, não tinham sido desenvolvidos, né? Mas essas multiplicações começaram a crescer, né? Em muitos estados, o caso do Mato Grosso do Sul, por exemplo, colocou mais de 300 escolas, né? Rio de Janeiro também avançou bastante. Então, onde havia uma estrutura possível, se utilizou o fato de ser um projeto oficial do governo e tal, e a comunidade xadrística aproveitou isso e desenvolveu muito todo o projeto, né? Então, em 2007, então, foi um novo governo, enfim, e se mais ou menos seguiu na mesma linha, mas a gente praticamente só tentando delegar para os estados que eles assumissem as suas responsabilidades, etc., né? Então, nós teríamos a ideia de que fosse até 2010, né? E eles assumissem toda a responsabilidade e a gente encerraria ali. Eventualmente, acabou sendo interrompido em 2008 por um problema pessoal meu, né? Um problema de doença, e a gente acabou não podendo encerrar de uma maneira mais organizada, digamos assim, com uma avaliação mais firme, né? O que valeu aqui também foi que o Ministério da Educação também, além do segundo tempo, que era um projeto conjunto com o esporte, se criou o projeto Escola Aberta e o xadrez foi uma das atividades que integrou. No segundo tempo já era o xadrez e a capoeira eram as principais atividades, e na Escola Aberta o xadrez foi uma das principais atividades também, né? Aqui tem essa questão, o servidor do C3ACL que está disponível até hoje, né? Que foi um dos primeiros do mundo, acho que foi o terceiro na época, né? E a gente acabou tendo pouco, o Estado em si acabou não tendo continuidade, a maioria dos estados, né? Eles, com a mudança de governo, eles se perdiam um pouco, não dava para dar continuidade, né? Ficava muito vinculado com uma gestão de governo e não de Estado e acabava saindo, né? Então, é basicamente isso que eu queria falar, né? Acho que até me alonguei um pouco a mais do que eu esperava, né? E eu só queria fazer um agradecimento especial ao professor Direne, né? Pelo trabalho que ele fez, né? E para o Wilson aí, que me ajudou na apresentação, como sempre ele faz, né? Então, é isso aí que a gente tinha para apresentar. Eu estou à disposição de vocês aí para responder as perguntas, né? Obrigado, Jaime. Nós temos agora 10 minutos para perguntas e respostas. Eu acompanhei o trabalho aqui no Paraná, Jaime, mas na época que você estava executando o projeto nacional, eu estava exatamente em Brasília, onde você disse que realmente não aconteceu. Mas aqui a briga política do Agnello e do Cristóvão com, na época, o governador lá distrital, né? Só podia ser, né? Um problema político entre as autoridades. Político partidário, É. Mas eles fizeram outras atividades que a gente fazia meio por baixo ali e tal, né? Em muitas escolas e tal. O Vilar ajudou bastante e tal. Mas o formal, que a gente poderia passar recursos, passar auxílio, a capacitação e tal, acabou não ocorrendo, né? Certo. O Paulo Vieira está perguntando qual é a probabilidade de conseguir implantar um projeto desse novamente, Jaime. Em níveis municipais, estaduais, nacionais? Nacional é um pouco complicado, né? A situação teria que se pensar de uma outra maneira, né? Porque hoje as atividades de contraturno, elas se universalizaram. Na época nós éramos os primeiros, né? Hoje todo mundo faz. A Escola Aberta é um projeto da Unesco, né? O mundo inteiro faz essas atividades, né? O servidor de xadrez, que era um grande diferencial, as crianças morriam de vontade de jogar xadrez no computador, às vezes mais para usar o computador, né?
Hoje toda criança tem um celular, quer dizer, na verdade tem que sentar e pensar que projeto a gente gostaria de fazer hoje, né? Que projeto a gente faz. A gente conhece vários estados. São Paulo tem, tanto a prefeitura como o governo do estado tem projetos, né? A gente tem essa parceria, o SESC, por exemplo, também auxilia. Curitiba tem o seu projeto ali, né? A gente pode achar que não está indo da maneira que a gente gostaria, achar a melhor possível, mas ela tem avançado. O Wilson, durante muito tempo, capacitou na Universidade Tuiuti, não, na Uniandrade. Na Uniandrade, capacitou muitos, centenas, talvez milhares de professores de educação física em xadrez, né? Então, eu vejo que projetos nesse modelo que a gente fez na década de 80, 90 e começo do século, eu acho que não teria espaço para eles hoje. A gente teria que sentar e incorporar novidades para eles, para poder tocar para frente hoje. Certo. O Juan Manuel Gatia fala sobre dicas de desenvolvimento para projetos que estão em desenvolvimento. Ele pergunta onde é que se deve colocar a ênfase, onde se deve colocar o foco em primeiro lugar. Bom, obviamente que o foco é no aluno, né? Quer dizer, o aluno tem que sair e gostar. E na verdade, o que sempre aprecia mais as aulas, né? O xadrez é muito atrativo para a criança, né? Isso é uma coisa... Eu fiquei impressionado em 1980. Eu achava que as crianças iam ter grande dificuldade de jogar xadrez, iam jogar os tabuleiros lá e ficar... E sabendo já de conhecer que a gente ia na escola levar o projeto em 80, e o diretor me dizia, eu estou fazendo isso só porque o secretário obrigou, eu não quero nada de xadrez aqui e tal. Mas depois que ele se ensinava às crianças, e elas começavam a jogar, e aí quando veio essa questão dos recreios, que elas pegavam os tabuleiros e iam jogando, né? E aí não segura mais, né? A escola não segurou mais, porque elas tiveram que repetir e ficaram levando o projeto para frente. Havia, na época, uma carência muito grande de outras atividades lúdicas, atividades atrativas na escola, né? Então, eu colocaria sempre o foco nos alunos. Mas é óbvio que a grande dificuldade do projeto não são os alunos, para quem a gente sempre teve muita facilidade de atrair. A grande dificuldade é com professores. Professores que tenham as competências necessárias para ensinar e ensinar de uma maneira atraente, né? Se você vê um professor da aula, por exemplo, a gente sempre se diverte com o Augusto, fazendo o ploque-ploque dele lá com o cavalinho andando e tal, mas o Augusto atrai o aluno, né? Faz uma coisa bem mais atraente, né? E isso é importante, né? Então, o professor precisa transmitir esse amor ao xadrez, precisa transmitir essa beleza que ele vê no xadrez, né? Isso faz muita diferença, né? Na REC, ela fez uma observação interessante aqui sobre uma oportunidade que está acontecendo agora, Jaime, que são as atividades de contraturno. E o xadrez poderia ser. Ela diz que tem muita vontade de fazer um projeto desse tipo para a atividade dela no projeto de contraturno. Isso, esses projetos de contraturno, o segundo tempo era um deles, né? Depois se englobou tudo no que se chamou de escola aberta, aí cada estado tem seu nome, né? A Unesco chamou de escola aberta, né? A gente incorporou aqui. Então, são atividades de contraturno, né? E à medida que a educação avance no Brasil, nós vamos passar de ter 4 horas, hoje em média 5 horas no Paraná, mas a gente vai chegar a 6 horas por dia de aula, né? Então, são 220 dias com 6 horas de aula. E há que se preencher esses horários, então tem que ter outras atividades, né? Então, se a criança chega, como na Europa, chega às 9 horas, fica até 3, 4 da tarde, ela vai ter que desenvolver uma série de atividades. E o xadrez é outra vez. O xadrez não exige um espaço especial, que é o que muito atraente. Quer dizer, você pode dizer, não, vamos ensinar basquete para todo mundo, vou ensinar vôlei para todo mundo. Agora, você coloca 10 pessoas numa quadra e os outros 300 têm que ficar olhando, porque não cabe mais ninguém na quadra, né? E o xadrez permite, né, embaixo da árvore, na mesa do restaurante, na biblioteca, na carteira da sala de aula e tal, essa prática.
Então, quando se fala ainda em países que nós não temos essa abundância que tem de espaço físico e recursos materiais que tem, por exemplo, na Espanha, ou em toda a Europa, né, de maneira geral e tal, então o xadrez vai ter um espaço ainda muito significativo, né? Então, a gente avançou sempre, o grosso modo, nós nunca fomos contra o xadrez no turno, né? O Wilson, Augusto podem falar disso, né? A gente sempre incentivou, até porque há que se apresentar a criança de alguma maneira. Mas o grosso dos projetos de xadrez e tal são no contraturno, sempre foram, né? E o projeto nacional era praticamente exclusivo de contraturno. Jaime, uma pergunta minha agora. Nós verificamos que esses projetos são sempre os projetos bem-sucedidos, eles acontecem devido ao empenho de uma pessoa que gosta de xadrez, uma pessoa que ama xadrez. Mas você disse que nesse projeto nacional você precisou se afastar para tratar de um problema de saúde e o projeto acabou. O que pode ser feito para que tenha uma continuidade e fique menos dependente de pessoas específicas? Primeiro, na gestão pública, você também trabalhou bastante tempo nisso e continua trabalhando nisso, a gente sabe que se faz de pessoas, né? No final das contas, as pessoas vão fazer a diferença ou não, né? Quer dizer, não tem... Você tem coisas que tem que seguir, o serviço de atendimento médico vai seguir, as aulinhas vão seguir e tal. Mas para fazer uma coisa diferente, para agregar alguma coisa diferente, sair da zona de conforto, fazer uma coisa, precisa de um esforço maior, né? Se a gente, o circuito escolar, nós tínhamos 12 etapas por ano em Curitiba, a gente tinha que fazer tudo no sábado, né? Então eram pessoas que faziam, especialmente a Luciana Schoma, né? Mas havia que se reunir com todas as escolas, nós tínhamos que fazer, sei lá, 10, 20, 30 reuniões por ano para poder o circuito andar. Então dependia do apoio da prefeitura, do Estado, do SINEP, do Sindicato das Escolas Particulares, das escolas particulares que participavam, dos voluntários, que eram dezenas de voluntários trabalhando, etc. Né? Então, esse processo, quanto mais gente participa, né, mais é possível, mais a chance de ser sustentável o projeto ele se realiza. Agora, quando você está, como nesse projeto nacional, iniciando um projeto, né, que é uma mudança, não entrou ainda na burocracia, né, como, por exemplo, em Curitiba, ou no estado do Paraná, ali, que ficou mais ou menos ali, ele vai definhando, mas vai devagarzinho. Né? No projeto nacional, ele ainda estava num projeto de se firmar, né, como tal. E aí é difícil, quando se rompe ali de uma maneira inesperada, sem poder preparar a ruptura, né, aí complica muito mesmo, sabe? Aí eu não vejo... claro, eu sabendo que eu ia ter câncer, que eu ia estar afastado um ano e tal, poderia ter feito de outra maneira. Mas foi uma coisa de emergência e tal, não houve como preparar. Se a gente tivesse articulado melhor, conversado com o pessoal do Ministério, conversado com outras pessoas, com os secretários, etc., eu acho que teria sido possível de manter um nível mais alto de continuidade. Né? Mas eu acho que sempre vai depender das pessoas, Valéria. Eu não vejo nada que você saia do burocrático ordinário. Quando você organiza lá os mestrandos, aí, você orienta os mestrados e tal, você faz isso num esforço supremo teu. Você tira tempo do teu lazer, tira tempo, porque você está fazendo um pouco, os outros vão lá, dão uma aulinha, vão para casa e tal. Né? Quando você quer criar alguma coisa, aguentar o Augusto lá um ano não é fácil, né? Tem que ter paciência e tal, fazer ele pentear o cabelo, etc. Isso depende de uma vontade grande que se faz um trabalho extra, praticamente, né? Ninguém está pagando mais para você por isso, nem nada. E ainda sujeito às críticas, porque se fracassar, você ainda é capaz de ter que se explicar, né? Então, depois que dá certo, aí sim, aí todo mundo agrega e tal, né? Mas no começo é difícil, né? Eu não vejo nenhuma mudança assim. Também não vejo que seja diferente. Eu me lembro de conversar muito com o Ditt, com o presidente da Federação Alemã na época,
E lá era a mesma coisa também. Eles dependiam de uma pessoa lá que fosse atrás e tal. Eles gostavam muito lá dos milionários, dos patronagens lá deles e tal, que faziam a diferença, né? Para nós é diferente aqui, né? Mas sempre vai depender dessas pessoas. Né? Paulo Liculini quer fazer uma pergunta. Oi, boa noite, Jaime, a todos. Eu sou professor da Rede Municipal de São Paulo, né? Eu estou dentro da estrutura do projeto de xadrez, sou formador também no Butantan, e sabendo da história, a gente vê que foi um professor também que fez a diferença, né? E depois ele conseguiu entrar na prefeitura, né? Que é o professor Egnon, e hoje a gente tem uma portaria, e o projeto já tem 26 anos, ele começou em 94 e tal, mas ele cresceu muito pelos eventos que a prefeitura foi se organizando em relação a campeonatos. Então, tem escolas, né, e a gente vê isso nos alunos, que eles esperam ansiosamente o torneio regional e depois a classificatória para o municipal, né? E hoje o projeto de xadrez ele se ampliou, virou programa Jogos de Tabuleiro, principalmente com as questões identitárias muito fortes. Então tem o jogo de Mancala, o jogo de Go e o jogo da onça. Mas o grande drama da prefeitura no xadrez é como variar esse aspecto competitivo, porque o projeto está muito ligado ao competitivo, e as próprias formações estão ligadas a isso, né? Então, é ensinar a jogar, é o livro do Fischer, né? Talvez haja alguma mudança agora, mas é a questão já dos exercícios e tal. E eu queria saber, com a experiência de vocês, outros ganchos que não seja o competitivo para grudar o xadrez, assim, né? É isso, obrigado. Não, bom, primeiro, parabéns, o trabalho da Prefeitura de São Paulo é muito bonito, né? A gente acompanha isso há muitos anos, né? Então, eu tive aí pelo menos umas 10 vezes assistindo as capacitações, até 3 vezes participei das capacitações, etc. É uma coisa muito bonita. Isso que você fala, Nicolini, do risco, né? da super competição é inerente, né? E precisa tomar muito cuidado, realmente. Né? Eu acredito que tem um grupo de pessoas que gostam, que se sentem bem com a competição, né? Eu faço parte desse grupo, alguns aqui também, mas óbvio que você não atende 100% do pessoal, talvez esse grupo seja 10%, 20%. Né? Agora, a grande maioria não tem tanta atração. Então, a gente sentia, por exemplo, quando você fazia as partidas ao vivo lá em Faxinal, né, que as crianças na escola preparavam, iam para a sua regional, faziam um concurso. Né? O caso de construir com materiais reciclados os tabuleiros de xadrez, né? de tampinha, de plástico, de qualquer material, de rolha, etc. ali, né? De arame, tal. A gente fazia concursos, né? Para ver os mais criativos, os melhores, os mais interessantes. No próprio xadrez, e um pouco menos competitivo, tinha a solução de problemas, a gente sempre teve essa questão. Quando se faz partidas em consulta, especialmente quando se faz partida no tabuleiro gigante, né, como a gente teve hoje uma noção ali do Kevin hoje de manhã, o Conan, quando ele fala da utilização do tabuleiro gigante, também, em Faxinal, acho que a gente usava o sistema em consulta. Claro que sempre tinha um jogador mais forte da turma lá que liderava o processo, mas todo mundo era consultado ali, né? Para fazer o lance, tinha que escolher. Então tinha as crianças chorando, não quero ser sacrificado e tal, quero ficar e tal. Mas você dá um certo espírito de equipe, eles discutem e decidem, né? Agora, o xadrez tem riqueza na sua história, na parte cultural, artística, etc., para você atrair muita gente a participar. A competição é uma parte, né, para mim, por exemplo, foi muito importante, mas não é o objetivo do projeto. Né? Quer dizer, o talento como tal, na minha opinião, ainda é o que menos se beneficia do
do jogo, né? A Cristiana seguramente jogava xadrez, etc, etc, mas ela não foi tão beneficiada pelo xadrez. Quem jogou xadrez que tinha dificuldades, né? Nunca vai ter bons resultados, mas essa pessoa se beneficia mais da prática do xadrez. Esses conhecimentos específicos, né? Eu acho importante a memorização, imaginação espacial, abstração, etc., que o xadrez utiliza, né? São coisas muito importantes, né? A solução de problemas e tal. E quem tem facilidade para isso vai jogar bem xadrez. Mas quem não tem facilidade é que vai se beneficiar do xadrez. Então, desconfie se o projeto ficar muito montado em cima da competição, que o projeto provavelmente não vai ser tão sustentável como um projeto mais abrangente. Tá? Se você tiver um projeto com características artísticas, culturais, etc., né? Você vai ter um projeto mais rico e mais abrangente. Bom, nós chegamos ao final do tempo previsto. Então, muito obrigado, Jaime. Foi Valério. Boa a sua apresentação. Fala, Wilson. Eu queria só aproveitar aqui, um pouquinho antes de encerrar, e fazer um questionamento para o Jaime. Eu acho, Jaime, não sei se tem tempo ainda, Valério. Vamos estender um pouquinho. Pode continuar, Wilson. É bem rápido. Eu vejo, assim, duas características, Jaime, tua, que são duas características que se apresentam, que são importantes para os projetos, assim, por todo esse desenvolvimento, tanto municipal, estadual e projeto nacional, né? A primeira é que você é um jogador de alto nível que se interessou pelo xadrez básico, né? Pela base, pelo ensino, pela massificação do xadrez. O que a gente sabe que não é todo jogador de alto nível que se interessa por isso. A segunda característica que eu acho interessante, gostaria que você comentasse depois um pouquinho, é que você trouxe uma seriedade para os eventos. Eu lembro quando a gente tomou conhecimento da posição crítica do Gobet, e eu aventei a possibilidade de a gente chamar o Gobet para um evento aqui, e o Gobet disse, olha, talvez o que eu tenha a falar não vá ajudar muito os projetos de vocês, né? E eu lembro que a tua posição era sempre de trazer o que tem, enfim, né? Não vamos trazer só para os eventos aquilo que vem, de certa forma, reforçar o que a gente já sabe, ou reforçar as nossas crenças, né? Eu acho que essas duas características, para mim, eu vi, assim, nos eventos que eu participei, que você organizou, começando pelo seminário de 1993, aqui em Curitiba, né? Os outros eventos, né? Então, eu acho que essas são características muito interessantes para quem vai organizar, enfim, né? Estar à frente de um projeto. Sei o que você pensa com relação a isso? Quando eu comecei a entrar no xadrez, né, em 1970, 71, né, eu tinha 13, 14 anos, realmente havia essa noção de que nós éramos uma elite, né, que jogava xadrez e tal, nós éramos mais inteligentes, nós éramos isso, aquilo e tal e tal. Né? E a gente discutiu muito isso, especialmente entre os enxadristas e os mestres, né? Especialmente o Segal, que tinha uma posição mais articulada em relação a isso, que ele dizia, não, nós temos que, o xadrez é uma coisa assim, tem que haver uma mística, ou nós não vamos conseguir os patrocínios, conseguir a atividade, depende dessa mística. Né? E a gente vê um pouco isso em todas as profissões que usam linguagens especiais e tal, para criar uma certa mística, né? Mas a ideia era que o xadrez, e a gente via isso no resto do mundo, né, que o xadrez era um jogo popular, porque você pode dizer, não, o golfe ou a natação são esportes caros e tal, limitados a uma elite, por razões muito claras, né, de custo de material, de espaço, etc. E no xadrez não existe isso, o material é muito barato, né? Eu aprendi a jogar xadrez com um tabuleiro que era do meu avô, né, que já era provavelmente do avô dele e tal, umas pecinhas de madeira lá, espanholas lá do século XIX, vale um pouco pela antiguidade, mas não tem nada de especial. A gente vai usando, né? Bem cuidado, usa séculos os jogos, né? Não tem nada de caro nesse material, não tem que trocar a bolinha toda vez, tem que trocar a piscina, não tem que trocar o material e tal. Então,
o xadrez tinha essa possibilidade de ser popular. E, na popularidade, ganhar um envolvimento social importante, né? E a educação era o meio disso chegar, quer dizer, o xadrez como um meio educacional. Então, também não tinha nada de novo, né? Eles já tinham trabalhado nisso, Lenin falava disso e muita gente antes disso falava disso. Então, eu acho que claro que é uma posição até política, né? De a gente achar que o xadrez tem que ser massificado, tem que ser popularizado, né? E a gente começou com aqueles projetos na época, Xadrez para Todos, né? Que era, né? Você conheceu o Paladino aqui em 2003, em 93, quando ele esteve aqui no Congresso e tal. Depois a gente mudou para a Comissão de Xadrez Escolar e tal. Então a gente foi avançando nesse projeto da FIDE também ter esse marketing, né? Sair daquela mística que o Capomani tinha criado, né? Dos super gênios e tal, e ir para o xadrez. Quer dizer, dentro da FIDE também houve esse embate, né? E dentro da FIDE a gente também acabou imperando lá de que havia importância. Na FIDE até pela briga do Kasparov e o Short contra a FIDE, né? Mas também acabou sendo a importância da massificação sobre o elitismo, né? do xadrez. Então, essa, eu acho que é uma posição política que acaba sendo necessária, foi necessária e acabou se impondo, né, em todos os aspectos. E para nós também, né, acabou sendo. A gente pode discutir, né, com esses trabalhos que a gente vê, toda essa discussão do xadrez social, do xadrez nos presídios, do xadrez com crianças, do xadrez para os deficientes, na Olimpíada, né, a integração primeiro dos cegos, depois dos paralisia cerebral, depois dos surdos. Quer dizer, é uma riqueza que a Olimpíada de Xadrez oferece, né, que ninguém mais pode oferecer, né? Diz, não, tem corrida para especiais, né? Mas, pô, são corridas, no cego tem que correr com acompanhante, tal. No xadrez, não, quer dizer, quantas vezes o Brasil jogou com a equipe de cegos, né? E dureza, eu me lembro uma vez, 2,5, o FIA tendo que enrolar lá um ceguinho lá para a gente poder ganhar o match e tal. Então, é uma coisa dura de jogar ali e tal. O cara, apesar da dificuldade, da deficiência, ele joga xadrez de verdade, ele pensa, ele raciocina e tal. Tem dificuldades, óbvio, né? Mas ele consegue competir num tabuleiro com regras claras, né, para isso, mas consegue competir. O xadrez é inclusivo por definição, né? Então isso é muito importante, né? E a gente teve até que fazer isso, e fizemos no começo tendo que esquecer a nacionalidade, que é um outro aspecto que estava muito firme, né? Que só podia ter equipes nacionais, né? Quando se cria a primeira equipe mundial de cegos, eram os 6 melhores do mundo, né, do Campeonato Mundial, que vão participar da Olimpíada. Então, era a equipe mundial de cegos. Não importava o país de que eles eram, né? Então, a gente teve que romper, criar um novo paradigma, e se criou a equipe de cegos. Hoje tem várias equipes participando que são multinacionais, né? Então, eu acho que nesse aspecto, Wilson, a gente luta pelo que a gente acredita, óbvio, né? E a gente fica muito feliz quando, enfim, passado o tempo, mostra que a gente tinha razão. Porque quando eu comecei com isso também, né, o xadrez escolar, esse eu tinha 22 anos, 23 anos, tinha recém-formado e tal, conhecia muito pouco desse negócio, nada de pedagogia, né, nem tinha interesse em pedagogia. Então, foi mais ou menos pelo sentimento que a gente tocou isso, né? Mais alguma coisa? Eu acho que só faltou você falar sobre essa parte que eu coloquei da busca sempre dos seminários de trazer as informações independente. Bom. Daí da busca da excelência, né? Quer dizer, você não vai nunca jogar xadrez bem se você quiser tapar o sol com a peneira, né? Tem o negócio do Gobet, quando ele veio com todas aquelas críticas, né, as metodologias, a análise, todos os trabalhos, se não me lembro foi 2000 e pouco lá, aquela coisa. Óbvio que a gente precisava saber, né? Como o cara dizia assim, tua defesa siciliana não vale nada, né? O pessoal vai começar a... Você tem que descobrir o que é, você não pode chegar lá e perder, né? Então, a gente tinha que estudar essas posições, tinha que saber o que estava acontecendo, né? E isso é fundamental, né? Então, acho que
a gente tem que conhecer as fortalezas e as fraquezas dele. Eu digo isso, Jane, porque às vezes a academia tem uma visão errada. Ela acha que os congressos de xadrez, eles querem trazer ou produzir argumentos só favoráveis ao xadrez, por exemplo, né? Mas não é da academia, não. Se você entrar na FIDE, quando a gente começou a conversar, o próprio Vence, todos nossos amigos ali, o Kevin mesmo, todo o pessoal que estava com a gente, o Paladino e tal, quando eu dizia, mas tá tudo furado aqui, e eles ficavam bravos, né? Não pode falar, isso tem que ficar aqui dentro e tal e tal. Eu falei, mas não vai ser dentro de falar ou não, quer dizer, tá, né? E o pessoal que é pesquisador, ele não vai dourar a pílula para o xadrez ser e tal. Eu digo isso porque eu vi essa posição na USP e na Unicamp, né? Duas instituições que... eles contestam isso. E com razão, a gente passou muito esperando que, porque é o xadrez, então o pessoal vai ser compreensível e tal, e totalmente errado, né? Nós tínhamos que então, fazer os trabalhos. E se o xadrez, digamos, não tem essas características, então não tem, né? Não adianta mentir, né? Tem que conhecer a realidade e implantar. Então a gente tem que ir. Mas o que aconteceu com o trabalho do Gobet? Quer dizer, hoje os trabalhos, né, você viu alguns apresentados aí, a gente tem os últimos que a gente tem melhoraram muito de qualidade. Se a gente pensar nisso há 30 anos atrás, aqueles trabalhos que a gente tinha 30 anos atrás e os de hoje têm uma qualidade muito superior, né? Então não dá para comparar. A gente evoluiu muito e o Gobet tem muito a ver com isso. Foi a crítica dele, né? Uma crítica pesada, mas uma crítica concreta, né? Ele argumenta tudo ali, colocou tudo ali e tal. Eu não entendia muito isso, mas dependendo dos pedagogos, ele colocou toda a questão lá, né? E a gente pôde, a partir daí, melhorar, né? Não o contrário, né? Não foi para a escola, não, vamos deixar aqui, ver mais ou menos, porque daí a gente arruma e tal. Né? O importante é vender o xadrez, né? E, portanto, vender o xadrez no que ele pode ser vendido. Também não, o xadrez não é panaceia, ele não vai curar o câncer, não vai resolver nada, ele vai ajudar um pouco dentro do que é interesse na educação e na integração social e em algumas coisas. Mas não é uma panaceia, né? Os jogos de tabuleiro, como o Ivan falou ali, a gente ampliou aqui também, né? Você estudou muito outros jogos ali, também tem outras características e outros benefícios, né? Muito interessantes para a inteligência também, tá? O Go, o Shogi, uma série de outros, damas, gamão, jogos de probabilidade, etc. Todos têm seus benefícios, né? O xadrez não é excluído. A vantagem do xadrez é que ele é o mais estudado. Mas se a gente usar esse estudo para nos esconder, então não tem vantagem nenhuma, né? Acho que estou falando demais aí, né, Valera? Sempre interessante ouvir, Jane. O Wilson aproveitou bastante a oportunidade para fazer todas as perguntas que ele queria, né, Wilson? O Augusto tem algumas ali, parece. Vamos deixar para a próxima apresentação. Então, chegou a hora, Jaime. O Jaime falou bastante já, então fica para a próxima apresentação, ou então para a nossa mesa redonda na quinta-feira, para dar continuidade a essa discussão. Então, muito obrigado, Jaime. Muito obrigado à participação de todos. E amanhã, às 14 horas, nós teremos a palestra do professor Gobet. Né? Ele está sendo muito citado aqui, eu estou vendo assim, e olha só de eu falar o nome Gobet aqui, já vi várias expressões de sorriso aqui, né? Quer dizer, está todo mundo querendo fazer perguntas para o professor Gobet, amanhã vai ser a oportunidade. Então, tchau, pessoal, até amanhã. Tchau, obrigado, Valério. Tchau. Valeu.